Pessoal, vocês devem estar vendo, então, uma tela em branco escrito atividade 2, é isso? Ok, pessoal. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a resolução da atividade 2 e vamos falar sobre o desafio da atividade 2, né, para vocês terem um feedback daquilo que vocês fizeram. Depois eu vou falar sobre a atividade 3 e o desafio da atividade 3 vai ser mais para o final da aula, para a gente discutir hoje. O vídeo com a solução das atividades 2 e 3, eles estão no YouTube e eu usei o Octave para resolver. E o código-fonte do Octave, tanto da atividade 2 quanto da atividade 3, ele está no Moodle para vocês baixarem e tentarem usar, tá? Bom, então eu vou começar aqui com a atividade 2, eu vou falar genericamente sobre uma linha de transmissão qualquer. Então, vou imaginar que eu tenho uma fonte trifásica. Nesse momento, eu não estou muito interessado se essa fonte está ligada em estrela, está ligada em triângulo, isso não é tão relevante nesse momento. Então, essa fonte aqui, ela alimenta uma linha de transmissão e, para simplificar o nosso problema, eu vou admitir que a minha linha de transmissão tem 3 condutores de fase apenas, tá? Aqueles cabos guarda que a gente mencionou em aula e que estão no desafio, eles não existem por enquanto. Então, eu tenho uma linha de transmissão aqui, certo? No caminho entre a fonte trifásica e a minha carga trifásica. Tá? Por essa linha de transmissão circulam correntes de linha e produzem quedas de tensão na linha e, portanto, a carga que está ligada na outra ponta, ela não recebe a tensão completa da fonte que está ligada num dos terminais da linha. Tá? Bom, como é que a gente representa, então, essa queda de tensão em cada uma das fases da linha de transmissão? Eu represento por meio da representação da linha de transmissão dada pela sua matriz de impedância. Então, o meu V, a linha, aqui é um fasor, aqui é um vetor, né, de fasores, um para cada fase, é o Z da linha que multiplica a corrente que circula em cada uma das fases. Tá? Então, aqui eu tenho uma corrente e a linha. E se eu expandir essa equação aqui, o que eu vou ter é por fase, VA', VBB', VCC', e aqui eu estou falando de fasores, né? Isso aqui vai ser igual a uma matriz de impedância da linha que multiplica um vetor de correntes, tá? Então, IA', IBB', e ICC'. Acontece que essa matriz aqui depende de como a linha é construída. Então, isso aqui depende dos aspectos construtivos da linha de transmissão. E esses aspectos têm a ver com o tipo de torre, né? O espaçamento entre os condutores, que é dado pelo tipo de torre, o espaçamento entre os condutores e o solo, que é dado pelo tipo de torre também, a resistividade do solo e etc. Tá? E é praticamente impossível, tecnicamente,
construir uma linha que seja naturalmente equilibrada, sem se fazer transposição. Portanto, a rigor, a matriz ZL, né, essa matriz que representa a linha, considerando simplificadamente uma linha com 3 fases, vai ser uma matriz que tem impedâncias próprias na sua diagonal principal, impedâncias mútuas entre as fases fora da diagonal principal, e essa matriz é simétrica. Tá? Então, esses 3 elementos da diagonal superior, eles se repetem aqui, na diagonal inferior aqui, né? Eles são iguais. E essa linha, então, é o produto da impedância numa unidade, tipicamente, ohms por quilômetro, ou ohms por unidade de comprimento, vezes o comprimento da linha L, isso aqui dado em unidades de comprimento. Tá? Tipicamente é isso daqui. Tudo bem? Então, normalmente, essa matriz, ela se a linha não for equilibrada, essa matriz ela não é simétrica, e além disso, ela tem uma peculiaridade. Termos da diagonal superior podem ser iguais, e termos da diagonal principal também podem ser iguais. Isso representa mais ou menos como esses condutores se encontram na torre. Então, vamos imaginar que eu tenho uma torre, né? Estou olhando aqui de frente à torre, uma torre típica de níveis de tensão aí acima de 230 kV. Né? Vocês todos já viram essa torre aqui em algum momento na vida de vocês fazendo alguma viagem. Tá? É difícil você ver essa torre aqui dentro da cidade, que é uma torre de tensão muito elevada. Então, você vai ter um condutor aqui, um outro condutor aqui e um outro condutor aqui. Normalmente, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, e, portanto, a mútua entre esses dois caras aqui é igual à mútua entre esses dois caras aqui. Então, se eu chamar isso aqui de fase A, isso aqui de fase B, isso aqui de fase C, muito provavelmente o ZAB é igual ao ZBC. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá? E muito provavelmente a impedância própria da fase A é igual à impedância própria da fase C. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá? Então, essencialmente pela disposição dos condutores na torre. Só que fazer uma linha sem transposição acarreta uma série de problemas. Por quê? Porque é uma linha não equilibrada e, portanto, à medida que circula a corrente por essa linha, você vai produzir tensões ao longo da linha que são assimétricas. E isso não é bom para um sistema trifásico. Quanto mais simetria tiver, melhor. Por quê? Porque quando você tem simetria, a rigor você poderia dispensar o uso do condutor neutro. Nessas torres aqui, isso não acontece. Você tem um condutor que a gente chama de cabo-guarda, um aqui em cima, outro aqui em cima. São condutores que podem ser isolados ou aterrados, tem função de condutor de retorno de corrente, tem função de proteção contra a descarga atmosférica, tá? Mas, mesmo assim, você faz a transposição. O que significa fazer a transposição? Significa, então, tornar essa matriz equilibrada. Ou seja, eu quero ter uma Z da linha com transposição que seja algo do gênero como isso daqui, ó. ZP, 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 ZM, 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 vezes o comprimento da linha. É isso que eu quero, tá? E vocês tiveram isso na aula de transposição para descobrir que, na verdade, então, o ZP vai ser a média das próprias e o ZM vai ser a média das mútuas, tá?
Então, isso aqui, pessoal, também é ohms por quilômetro, tá? E isso aqui é quilômetro. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Vocês estão me ouvindo? Ok, beleza. Obrigado, Vinícius. Continuando, então. Então, eu tenho essas duas impedâncias aqui, que representam a linha equilibrada, tá? Então, vamos olhar, vamos voltar aqui para o primeiro slide. Então, se eu quiser calcular a queda de tensão, basta eu conhecer a matriz de impedância na linha, a corrente que circula por ela, e aí eu consigo calcular a queda de tensão em cada um dos cada uma das fases da linha de transmissão. Uma coisa que é importante, que eu mencionei para vocês, vou adicionar uma página aqui, e isso aqui é um cuidado que vocês têm que tomar, é que é o seguinte: se as correntes forem simétricas, de sequência positiva ou negativa, isso é uma condição, pessoal. Não dá para afirmar isso que eu vou afirmar se essa condição não for satisfeita. Você pode dizer que a sua matriz ZP, ZM, ZM, ZP, ZM, ZP, você pode dizer que essa matriz é equivalente a essa matriz aqui, ó. ZP menos ZM, 0, 0, ZP menos M, 0, e ZP menos M, tá? Você pode representar dessa maneira o que matematicamente dá no mesmo. Agora, se as correntes forem de sequência zero, essa matriz não vale. Existe uma diferença entre as matrizes. Você pode dizer, então, que ZP, ZM, ZM, ZP, ZM e ZP, isso aqui é equivalente a ZP mais duas vezes ZM, 0, 0, ZP mais duas vezes ZM e ZP mais duas vezes ZM, tá? Então, cuidado. A primeira matriz, né, essa matriz aqui, vale em qualquer situação, tá? Obviamente, desde que a linha seja transposta. Essas matrizes são simplificações muito úteis. Por quê? Porque na hora que eu transformo uma matriz onde eu tenho termos em todos os elementos da matriz, numa matriz que eu só tenho termos na diagonal principal, o que eu vou ter? Eu vou ter o desacoplamento matemático entre as equações da fase A, da fase B e da fase C. E aí eu posso resolver três sistemas individuais. Eu não preciso descobrir as correntes nas fases B e C para saber a queda de tensão na fase A. E idem para as outras fases, tá? Essa é uma vantagem. Então, voltando aqui para o nosso problema,
Vamos voltar aqui para a primeira aula, para o primeiro slide. Então, eu consigo calcular a queda de tensão simplesmente conhecendo as correntes e a matriz de impedância da linha, que é o que vocês tinham naquele problema. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Bom, vamos continuar. Então, eu consigo calcular essa queda de tensão e consigo também calcular as potências, que era uma outra questão da atividade 2. Né? Então, se eu quiser a potência complexa consumida na fase da linha, é o VA linha vezes o complexo conjugado do IA linha. O idem para a fase B. E para a fase C também. Quer dizer, a equação de potência é aquilo que o Pellini comentou na aula dele, que a potência consumida é sempre uma potência que você observa no bipolo, e a trifásica é a soma das três. Então, quer dizer, a potência trifásica consumida na retransmissão vai ser a soma das três potências complexas, ou seja, a potência em cada uma das fases. Coisas interessantes que acontecem na linha. Se a gente pegar a matriz que descreve a queda de tensão na fase A, na fase B e na fase C, essa queda de tensão depende da corrente nas outras fases. Quer dizer, é o ZM aqui, né? O ZM, eu tenho queda de tensão na fase A devido à corrente na fase B e na fase C. Mesma coisa acontece para a fase B. Eu tenho queda de tensão devido à corrente na fase A e na fase C. E na fase C é a mesma coisa, eu tenho queda de tensão na fase C decorrente das correntes que circulam nas fases A e B. E quando eu calculo potência, eu estou considerando essa queda de tensão que depende das correntes, né, essas três quedas de tensão dependem das correntes nas três fases. Obviamente, não só isso, né, não são só as correntes, depende também da matriz da linha. E estou multiplicando pelo complexo conjugado só da corrente na fase A. Por quê? Porque as correntes nas demais fases produzem queda de tensão. Então, isso já está representando uma queda de tensão que resulta em potência complexa consumida pela linha. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Ok. Bom, então isso daqui era o exercício, tá? Eu vou abrir aqui o, o arquivo .m que eu fiz. Deixa eu só achar ele aqui nas minhas coisas. Só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo, que é justamente isso, tá? E para tirar alguma dúvida de vocês, se vocês tiverem com relação ao código-fonte. Deixa eu só pegar ele aqui. Eu vou tentar trocar a apresentação, pessoal, e colocar no meu editor aqui de código, tá? Então, um minutinho só. Vocês estão vendo agora o meu editor de código? E aí, pessoal? Olha, tá, acho que deve estar aparecendo agora. Espera só um pouquinho. Vocês estão vendo agora? Ok, tá bom. Então, atividade 2, vocês podem rodar isso aqui, funciona no MATLAB, funciona também no Octave, tá? Eu fiz Octave online,
se vocês quiserem usar online e não quiserem instalar nada do Octave, tá? Tem uns limites aí de processamento, etc. Mas o que a gente faz aqui é mais do que suficiente. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é uma profilaxia do Workspace. Eu limpo todas as variáveis, porque o Workspace, tanto do Octave quanto do MATLAB, vão guardando as variáveis que você vai atribuindo valores à medida que o seu código caminha. E, de repente, você tem uma variável que você gostaria que fosse uma variável numérica ou só um elemento, né, uma matriz 1 por 1, e você já usou o mesmo nome numa matriz 10 por 1. Ele vai armazenar essas informações e aí o seu código vai começar a dar respostas espúrias. Então, é sempre bom limpar as variáveis. Tá? Eu defini a variável alfa, que é módulo com fase 120 graus, o operador alfa, né, o nosso operador. E os dados do problema, eu peguei os dados do grupo A de solução. Então, a linha tem comprimento de 200 quilômetros. E aqui são as impedâncias da matriz, né? Então, as impedâncias próprias nas 3 primeiras linhas, as impedâncias mútuas nas 3 linhas seguintes, e a corrente A, B e C, as fases. A corrente era 150 amperes, na fase B é 150, deslocada de menos 120 graus, e na fase C, 150 de mais 120 graus. Tá? Então, a solução da linha não transposta, eu montei a matriz de impedâncias da linha, como eu expliquei para vocês. Então, é o comprimento vezes a matriz de impedâncias, admitindo, então, que a diagonal superior é igual à diagonal inferior. E a queda de tensão simplesmente é o produto, né, da impedância da linha pelas correntes. É só isso, tá? Então, eu consigo calcular as quedas de tensão, que é uma das perguntas que eu mandei imprimir com o FPNTF aqui, tá? As perdas, que era a outra pergunta, o que eu fiz aqui? Eu montei o vetor de correntes, multipliquei pelo vetor de tensões, só que eu fiz o transposto conjugado desse vetor. Então, é um vetor coluna, esse vetor originalmente é o vetor coluna, das correntes sem ser conjugadas. Na hora que eu aplico esse operador aqui, que é aspas simples, eu transformo isso aqui num vetor linha conjugado já. Na hora que eu faço o produto desses dois aqui, eu tenho a potência complexa. E aqui eu estou pegando só a parte real dessa potência complexa. Tá? O que eu fiz para a linha transposta? Simplesmente eu peguei e disse, olha, a minha impedância própria é a média da impedância própria de cada um dos cabos, a mútua é a média das mútuas, e montei a nova impedância da linha. O resto é tudo igual. Calculo a queda de tensão, calculo as perdas e imprimo isso daí. Tá? Então, não é um exercício muito complicado. Bom, vamos voltar agora para os meus slides, que eu queria falar sobre o desafio da atividade 2. Tá? Então, vou parar a apresentação do código, vou voltar lá para o board. Vocês estão enxergando o Open Board, pessoal? A tela branca? Ok. Então, vamos continuar. Então, vamos pegar aqui o desafio da atividade 2 e vamos discutir cada uma das questões individualmente. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem se manifestar via microfone, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Aqui está perguntando o seguinte: por que na matriz de impedâncias série da linha sem transposição, as impedâncias mútuas possuem parte real não nula? Isso é uma pergunta interessante. Imagina o seguinte: eu tenho o solo, eu vou desenhar os condutores aqui sem desenhar a torre, tá? Não vem muito ao caso, mas eu tenho o solo aqui, e eu tenho os 3 condutores das fases aqui. Para se calcular as impedâncias próprias e mútuas, o que a gente usa é o método das imagens, que vocês tiverem em eletromag, certo? Então, a impedância própria desse condutor é a impedância definida, imagina que eu tenho o condutor aqui, né? E a imagem dele. Eu vou formar uma espira hipotética entre esse condutor aqui e a imagem dele, que tem uma área S compreendida entre o condutor do terminal local da linha ao terminal remoto e a imagem desse condutor no solo. Tudo bem?
Bom, o condutor tem uma resistência própria, que é a resistência do condutor, dele mesmo, né, do cabo de alumínio, mas o solo não tem resistividade nula. O solo não é ideal. Então, o solo também apresenta resistividade. Então, isso reflete na impedância própria, na parte resistiva da impedância própria do condutor. Acontece que quando eu calculo as mútuas, eu vou calcular o quanto a corrente que circula nesse condutor, vamos imaginar que seja da fase A, então isso aqui é minha corrente A', quanto ela vai produzir de fluxo, que vai se concatenar com a espira desse outro cara aqui, que é o condutor, por exemplo, da fase C. Acontece que essa corrente, ela é afetada pela resistividade do solo, que não é nula, e vai produzir corrente nesse condutor aqui, que circula por um solo que também não tem resistividade nula. A resistividade aqui, ela é diferente de zero. Então, você tem uma parcela da impedância mútua entre os condutores que tem parte real não nula. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Próxima pergunta é: por que na matriz de impedância série da linha sem transposição as impedâncias próprias são diferentes se a linha foi construída com três condutores idênticos? Provavelmente, pessoal, o que acontece é que essa linha, como todas as linhas de transmissão, ela deve guardar uma distância diferente dos condutores das fases para a Terra. Normalmente, na verdade, é o contrário do que eu fiz aqui. Aquela linha de 440 que eu desenhei, né, é uma linha com uma estrutura treliçada desse tipo aqui. O condutor que fica no meio fica mais em cima e os das fases ficam mais embaixo, tá? Então, tipicamente, o condutor do meio tem uma Z própria diferente da Z própria linha, que vai ser desse condutor aqui e desse outro condutor aqui, tá? Isso é provavelmente a distância para o solo. E é normal isso acontecer. Você tem linhas de transmissão que têm torres verticais. Se vocês, quando acabar essa quarentena, tiverem curiosidade de caminhar ali pela Avenida Escola Politécnica, vocês vão ver uma torre. Não é exatamente isso daqui, pessoal, tá? Mas vou desenhar um pouco mais simplificado. Ela tem três seções aqui, e na verdade é uma torre de circuito duplo. Você tem fase A, B, C aqui do circuito 1, e aqui você tem aliás, provavelmente o A embaixo aqui. Você deve ter um A, B, C do circuito 2 aqui. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Ok, Pedro, obrigado. Ah, continuando, vamos para a questão 3. O que se pode afirmar em relação à disposição geométrica dos condutores a partir dos valores numéricos na matriz de impedância série da linha sem transposição? Então, vamos voltar um pouquinho os nossos slides aqui e vamos pegar a linha sem transposição, que era essa linha aqui. Ele está perguntando o seguinte: dada essa linha aqui, essa matriz que eu estou enxergando, o que eu posso dizer a respeito da disposição dos condutores? É aquilo que eu falei. Normalmente, o ZAB é igual ao ZBC, significa que o condutor beta está na fase do meio. Se a impedância dele for maior que a impedância das fases A e C, provavelmente ele está mais próximo do solo. Tudo bem? A gente não espera que vocês saibam que ele está mais próximo do solo, mais distante, até porque vocês não tiveram essa parte, essa parte da matéria não é para quem vai fazer energia e automação depois. Mas dá para enxergar que existe uma simetria entre as fases A e B, B e C, e a B que destoa um pouco das demais. É isso que a gente queria que vocês notassem. Bom, continuando, tem a questão 4. Uma linha de alta tensão
possui, além dos condutores de fase, um ou mais condutores guarda, que são aqueles condutores que ficam aqui em cima, né? A gente chama isso aqui de cabo guarda, cuja finalidade é proteger a linha contra sobretensões oriundas de descargas atmosféricas, diretamente na linha ou em suas proximidades. Na verdade, o cabo guarda, ele cria um caminho mais provável de incidência do raio nele e não no condutor. Então, se o raio incide no cabo guarda. E ele está falando o seguinte: como é que fica a matriz de impedância, considerando que existe esses dois condutores adicionais, ou seja, a linha não é uma linha que tem três fases, ela tem três fases e mais dois condutores, e esses dois condutores ou três condutores, tipicamente é um ou dois condutores, tá? Essa linha aqui de 440 tem dois, a linha de, sei lá, até 138 kV tem um só que fica aqui em cima, tá? Às vezes você pode mudar isso daqui, você faz a cabeça da torre um pouco diferente, então você põe um negócio na cabeça, você troca, você põe um negócio assim e põe dois cabos guarda aqui, tá? Então o que ele está perguntando, o que, que vai acontecer com a linha se eu tiver um, dois ou N cabos guarda a mais? Então, vamos fazer isso para essa minha nova linha agora com 5 condutores. Então eu tenho, aliás, vamos fazer 4 condutores que é mais fácil. Então lá, fase A, B, C, e o condutor cabo guarda eu vou chamar de G, G de guarda. Isso aqui entra numa linha de transmissão. Não é mais uma linha de transmissão a 3 fios, é uma linha de transmissão a 4 fios. E eu tenho uma queda nessa linha, que agora eu tenho que escrever numa matriz 4x4. Então eu vou ter VA linha, VBB linha, VCC linha, VGG linha, vai ser igual a ZAA, ZAB, ZCA, ZGA, ZBB, ZBC e ZGB, ZCC, ZGC, ZGG e as correntes nos 4 condutores. Então, IA linha, IBB linha. Essa eu acho que foi a parte mais complicadinha do desafio, mas também não muito complicada assim. Eu tinha falado um pouquinho na minha aula antes da quarentena acontecer. Então, a mesma coisa que acontece na matriz 3x3, essa matriz ela é simétrica, portanto, a diagonal superior aqui se repete na diagonal inferior aqui igualzinha, tá? O que está perguntando esse desafio? Será que eu consigo escrever um equivalente 3x3? Por quê? Porque a gente sabe resolver circuitos trifásicos com matrizes de 3 linhas, porque são as 3 tensões ou as 3 correntes, né? E sim, a gente consegue, desde que o cabo guarda, ou seja, esse condutor aqui, seja isolado ou aterrado. Né? Ou seja, ele não está conectado na carga ou ele está solidamente aterrado na Terra. Isso é verdade? Sim, é verdade. Tipicamente, nas Américas, a gente considera o condutor aterrado, os projetos são feitos dessa forma, Estados Unidos, Canadá, Brasil, etc. E na Europa, eles optam pelo cabo-guarda isolado. O que significa o cabo-guarda isolado? Significa que a corrente que circula por ele é zero, não tem caminho para essa corrente circular. E o aterrado
significa que a tensão é zero. Então, a gente pode reescrever esse sistema aqui da seguinte forma. É um sistema matricial, onde eu tenho um vetor de tensões nas fases da linha de transmissão, um vetor de tensões nos cabos guarda. Aqui eu tenho um cabo guarda só, mas eu poderia ter dois, como na linha de 440, ou seja, essa matriz seria 5 por 5 e não 4 por 4. Isso aqui vai ser igual a uma matriz Z da linha, vou chamar aqui de ZABC. Opa. Uma matriz Z guarda A, uma matriz ZA guarda e uma matriz Z guarda. No exemplo que eu dei, o Z guarda é 1 por 1, o Z guarda A é 3 por 1, o ZA guarda é 1 por 3, é a transposta do Z guarda A, e o ZABC é 3 por 3, que multiplica um vetor IA', que é o IA' e BB' e CC', e um vetor IgG', que são as correntes que circulam no cabo guarda. Tudo bem? Bom, na situação 1, então posso escrever, né, esse meu sistema matricial. Aqui tem que tomar cuidado com o sistema matricial. Então, VA' é igual ao ZABC, que multiplica matricialmente, e A', mais ZGA, que multiplica IgG'. O restante do meu sistema vai ser VGG' é igual a ZAG, que multiplica matricialmente A', mais ZG, que multiplica IgG'. No nosso exemplo, isso aqui tem dimensão 3 por 1, isso aqui tem dimensão 3 por 3, isso aqui tem dimensão 3 por 1, isso aqui tem dimensão 3 linhas, uma coluna, isso aqui tem dimensão, opa, 1 por 1. E aqui o VGG' tem dimensão 1 por 1, ZAG 1 por 3, e a linha 3 por 1, e por aí vai, tá? O que vai acontecer? Na primeira situação, se for isolado, eu sei que IgG' é zero. Portanto, eu posso escrever direto, ó, VA' é igual a ZABC vezes IA'. É o caso mais simples, né? Eu vou substituir esse cara aqui, ó, e eu sei que ele vale zero. Então, eu posso desprezar as quedas de tensão decorrentes do acoplamento mútuo com os cabos guarda, porque simplesmente não circula corrente por ali. Agora, se ele for aterrado, não funciona desse jeito, porque vai circular corrente pelo cabo guarda, essa corrente vai fluir para o aterramento, e vou produzir quedas de tensão nos condutores das fases decorrente desse acoplamento. Mas eu posso simplesmente pegar essa condição de contorno aqui, substituir nessa equação, isolar o IgG' e substituir o IgG' aqui. O que vai acontecer? Vamos lá, zero. Aí que na verdade seria um vetor de zeros, né? Dependendo do número de cabo guarda, vai ser ZAG, que multiplica IA', mais ZG, que multiplica IgG'.
Então, ZG vezes IgG' é igual a menos ZAG vezes IA'. Então, se eu multiplicar ambos os lados por ZG, pela inversa de ZG, né, ZG elevado a menos 1, vezes ZG, isso aqui dá a matriz de identidade, vezes IgG' vai ser igual a menos ZG a menos 1, que multiplica ZAG vezes IA'. Tudo bem? Isso aqui dá a matriz identidade, e eu posso pegar isso daqui e substituir aqui, ó, aqui no IgG'. E aí eu consigo escrever de novo um sistema de três equações e uma matriz de impedância da linha 3 por 3. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Igor, sim, sim, Igor. Não é só isso. Se você tiver em triângulo equilátero e o solo não for ideal, esse triângulo equilátero precisa andar numa espiral de um terminal até o outro da linha. Tudo bem? Porque a distância para o solo vai influenciar na impedância própria do condutor. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Vinícius? Tá, pessoal, vocês entenderam essa operação matemática que transforma o meu sistema, por exemplo, 5 por 5 num sistema 3 por 3? Tem dúvidas com relação a isso daí? Tá, eu vou passar para frente para o desafio 3, tá? Aliás, para a atividade 3. Atividade 3, pessoal, eu acabei não tendo tempo de olhar quantos de vocês acertaram, quantos de vocês erraram, tá? É, eu queria desenhar um pouco essa atividade de forma diferente do que está no enunciado. O enunciado é o padrão que se usa, tá? Mas eu vou desenhar de outra forma e a gente vai discutir dessa outra forma, tá? Então, o que vocês conhecem de conversão é o transformador monofásico, né? Acho difícil vocês já começarem como trifásico, porque vocês olham para outros aspectos do transformador que para a gente não é tão relevante assim em sistemas de potência. Por exemplo, o ramo magnetizante para a gente não é uma coisa que importe muito. Então, eu vou desenhar aqui três transformadores monofásicos. Tá? O vermelho é o primário, o verde é o secundário. E depois vamos discutir a ligação que foi apresentada no exemplo que estava no Moodle, para a gente chegar todo mundo no mesmo passo. Então, eu vou escrever minúsculo porque é secundário. A marca de polaridade está sempre onde eu não tenho superescrito linha. Então, vai ser no ABC, não vai ser no A', B', C'. Tá? Mesma coisa vale aqui para o primário. Eu tenho a linha. Então, a marca de polaridade está aqui em cima. E vamos olhar o seguinte. Eu falei que o primário está ligado em triângulo. Então, ligado em triângulo, a ligação você pega o A' liga no B, o B' liga no C, e o C' você liga no A.
que é o desenho que está lá. E aí você fala o seguinte, olha, a minha fase A vem por aqui, a minha fase B vem por aqui, e a minha fase C vem por aqui. Vocês têm dúvida disso daqui, pessoal? Podem perguntar. Bom, continuando. Então, essa ligação aqui é delta. Então, vamos voltar aqui. É como se eu tivesse aqui, ó, o A' igual a B, B' igual a C, e o A igual a C' aqui. Tudo bem? Agora, vamos olhar para o secundário, que eu pintei de verde aqui. Secundário, eu liguei em estrela aterrada. Então, vamos lá. Minha fase A está aqui. Minha fase B está aqui. Minha fase C está aqui. E eu vou ligar, então, o linha de cada um dos enrolamentos em um nó comum. E vou aterrar esse nó. Vou chamar ele de neutro. Tá? Então, se a gente olhar para esse desenho, isso aqui é A, o N é igual a linha, isso aqui é B, o A' igual a B', isso aqui é C, o A' igual a B' igual a C'. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Oi, Igor, respondendo aí sobre a redução de Cron. Não, Igor, a gente não vai mais mexer com isso. É uma redução matemática para eliminar um nó. A gente só mostra para vocês que isso existe, porque de fato nas linhas de transmissão o que vocês vão encontrar é isso daí. Não tem linha de transmissão sem cabo guarda, todas elas têm, né? Mas a gente não vai voltar nisso de novo, não, tá? Bom, continuando então aqui a atividade 3, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Eu prefiro esse nosso desenho aqui. Bom, aonde eu acho que você... Eu não vi isso, tá, pessoal? Então, se vocês não tiverem errado tanto quanto eu acho que vocês erraram, me desculpem. O que eu falei para vocês? Que esse transformador trifásico, vou até desenhar aqui em azul, é uma caixa azul que eu comprei de um fabricante qualquer, que tem 3 terminais de alta tensão, 4 terminais de baixa tensão, que é a fotografia que estava na atividade 3 no Moodle. Você não sabe o que está ali dentro. É uma caixa fechada com 7 terminais, tá? Sendo que os terminais são numerados, você sabe o que é ABC, Azinho, Bzinho, Czinho e o neutro, tá? Isso está marcado no próprio transformador. E aí o cara te fala o seguinte, olha, esse transformador é 13,8 kV para 220 volts. A gente ainda avisou vocês que isso era de linha, mas sempre é de linha, tá? Porque é de linha. Tudo bem? Vamos olhar para esses dois transformadores e vamos imaginar que isso aqui é o N do primário, isso aqui é o N do secundário. Se eu te der essa tensão, que eu vou chamar de EA maiúsculo, e essa tensão EA minúsculo, vocês sabem que a relação entre as duas, EA sobre EAzinho, vai ter que ser igual a N primário sobre N secundário. Se eu te falar que tem uma corrente entrando nesse transformador aqui, que eu vou chamar de IAB, por que eu chamei de IAB? Porque sai do nó A e vai para o nó B, essa corrente IAB sobre a corrente que eu vou chamar aqui de IA,
Por que eu chamei de A? Porque essa corrente vai para o neutro. Eu poderia chamar de IAN, tanto faz, mas... Ou I do N para o A, vai. Vamos chamar de INA. Vamos arrumar isso daqui. E a relação entre ambas é N secundário sobre N primário. Se vocês olharem para isso daqui, vocês podem perceber que toda a solução do problema, ela envolve essas duas equações exclusivamente. Na verdade, só a segunda equação que me interessa. Porque eu estou pedindo só correntes. Tudo bem, estou pedindo potência também, mas o sistema é totalmente ideal. Eu tenho tensão da fonte, tenho a corrente que circula no circuito, então eu só preciso achar corrente, na verdade. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Tá, continuando. Agora, o problema, pessoal, acontece aqui, ó. Quer dizer, quanto vale NP sobre NS? Ou NS sobre NP? Sendo que eu sei quanto vale a relação entre tensão de linha no lado de alta tensão e tensão de linha no lado de baixa tensão. Vamos olhar, pessoal. O 13,8 é tensão de linha. Ele está aqui. Vocês estão enxergando esse amarelo. Tudo bem? Estão enxergando o amarelo, pessoal? Tá, valeu. E o 220, pessoal, tá aqui. Tudo bem? Só que esse lado, eu tenho os enrolamentos do transformador em triângulo. Então, o 220 está pegando, de fato, aliás, desculpa, o 138, o 13,8, desculpa, de novo, está pegando a bobina toda. Se eu olhar para o lado de cá, ele está em estrela. Então, o 220 está aqui. Quanto é essa tensão aqui? Isso aqui é 127, que é o 220 sobre a raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Ou seja, NP sobre NS é 13.800 dividido por 220 sobre raiz de 3. E aqui vai ser o contrário disso. Vai ser 220 sobre raiz de 3 dividido por 13.800. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Posso continuar? Bom, continuando então aqui, pessoal. Qual que era o exercício, essencialmente? O exercício, essencialmente, era o seguinte, olha, eu te dou uma corrente, INA, INB e INC. Ela pode assumir cada conjunto dessas três correntes pode assumir quatro situações distintas. Uma que as três correntes são de sequência positiva, uma que as três correntes são de sequência negativa, uma que as três correntes são de sequência zero, e a quarta delas, que é uma composição das três anteriores. Eu tenho sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. E aí, o que estava sendo pedido? Poxa, me calcula as demais correntes. Me calcula a corrente de linha, soma de corrente, corrente de fase. Então, vamos olhar para essas perguntas todas que foram feitas. Primeira coisa, ele pedia para você calcular a corrente de neutro, que retorna pelo neutro, certo? Ou seja, essa corrente aqui de baixo aqui. Quem que é a corrente que retorna pelo neutro? É o INA mais INB mais INC, certo?
Então, antes de calcular qualquer coisa, sai que nem maluco calculando, se eu sei que NA, INB e NC na situação 1 são sequência positiva e na situação 2 são sequência negativa, aliás, eu acho que o enunciado está situação A e situação B. Então, na situação A era sequência positiva, na situação B, sequência negativa, a soma de sinais simétricos de sequência positiva ou de sequência negativa sempre dá zero. Ou seja, tanto no item A quanto no item B, essa corrente aqui que retorna pelo neutro é zero. Ela vai aparecer quando eu tenho sequência zero. Por quê? Porque os três sinais são iguais. Então, ela vai ser o próprio sinal multiplicado por 3. Tudo bem? Agora, vamos olhar para o primário. Bom, outras questões importantes. A ligação no secundário é estrela. Então, a corrente de fase igual a corrente de linha. Sempre. Né? A corrente que circula no elemento monofásico que compõe o transformador é igual a corrente que circula a linha de transmissão. Então, corrente de fase igual a corrente de linha. Agora, na hora que eu vou para trás aqui que vocês têm que tomar cuidado, porque a corrente INA refletida ao primário do transformador também é corrente de fase, e a IAB não é a corrente de linha, que eu vou chamar de IA maiúsculo aqui, IB, IC. Não é. Por quê? Porque essas correntes de linha são resultado da soma de duas correntes. Assim, quem que é o IA? O IA vai ser igual ao IAB menos a corrente que vem aqui de baixo, que é essa corrente aqui, que era o quê? ICA. Então, quem que é o IA? É o IAB menos o ICA. Tudo bem? O IB vai na mesma coisa. Quem que é o IB? É o IBC menos IAB. E o IC vai ser quem? O ICA menos o IAB. Bom, então, se eu sei a corrente INA, quem que é a corrente IAB? É só usar essa expressão aqui, ó. A expressão está dada, isso vale para os três transformadores. Agora, é claro que se for simétrico, as correntes IAB, IBC e CA vão ser simétricas. Basta eu calcular a corrente IAB e deslocar a corrente BC e a corrente CA de menos 120 e mais 120 graus, respectivamente. E na hora de calcular as correntes de A, B e C, é só uma composição delas. Vai aparecer o raiz de 3 com fase menos 30, que a gente viu em sala, se for sequência negativa, desculpa, sequência positiva, ou raiz de 3 com fase mais 30, se for sequência negativa. Tudo bem? Agora vamos olhar outras coisas. Eles perguntam aqui, qual a corrente que circula pelo neutro da fonte? Porque a fonte que está ligada no primário do transformador é uma fonte em estrela aterrada. Né? Então, fala, quanto é a corrente que circula pelo neutro dessa fonte? É sempre zero. Por quê? Porque se eu fizer a lei de Kirchhoff para as correntes que entram no primário desse transformador, não tem como retornar a corrente pelo neutro, porque não tem condutor de neutro no primário desse transformador. Então, IA mais IB mais IC, que são as correntes de linha, sempre são zero. E, portanto, nunca retorna a corrente pelo neutro da fonte. Tudo bem, pessoal? IBC. Sim. Obrigado, Otávio. Isso aí mesmo. Eu errei aqui. Pagar. Então, vamos olhar agora para o algoritmo que eu fiz, também em Octave, para resolver esse exercício aqui. Então, eu vou sair da apresentação aqui do Open Board e vou abrir o meu editor aqui de código-fonte. Espera só um pouquinho.
Ô, Igor, a ligação das bobinas da Eletropaulo é exatamente essa. No primário é ligação triângulo, no secundário é ligação estrela. E eu vou fazer alguns comentários a respeito disso, com base nas respostas que a gente teve do grupo A, da simulação do grupo A, tá? Deixa eu compartilhar minha apresentação e aí a gente discute isso. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, de novo, atividade 3, fiz a mesma profilaxia do workspace, defini o operador alfa, quais são os dados do meu problema. Aliás, vocês estão enxergando, pessoal? Acabei não perguntando isso. Tá, valeu, pessoal. Então, a tensão de linha no primário é 13.800, tensão de linha no secundário é 220. A relação de transformação, quem que é? A tensão de linha no primário dividida pela tensão de linha no secundário dividido por raiz de 3, porque o secundário está ligado em estrela. No caso do problema que eu escolhi, a corrente de linha no secundário do transformador é 100 amperes. E aí eu vou resolver para cada uma das sequências. Então, item A, sequência positiva, item B, aqui, sequência negativa, item C, sequência zero, item D, composição das três sequências. A resolução é exatamente a mesma. O que muda é simplesmente a variável de entrada, que é a corrente de linha no secundário do transformador, que no caso, sequência positiva, eu multiplico por 1 alfa ao quadrado alfa, sequência negativa, 1 alfa alfa ao quadrado, sequência zero, 1, 1, 1, e a composição das três é a soma de 1 alfa quadrado alfa com 1 alfa alfa ao quadrado com 1, 1, 1. Né? Então, quer dizer, o que muda é essencialmente a definição da corrente secundária de linha. Tá? Então, eu fiz a conta, mas não precisava. Por exemplo, a corrente secundária no neutro do transformador é a soma das correntes de linha. Vai ser nulo por quê? Porque a corrente é de sequência positiva. Não tem o que falar. Quer dizer, soma de correntes sequenciais positiva ou negativa sempre dá zero. Vamos lá, corrente de fase no enrolamento primário transformador. Eu simplesmente pego a corrente secundária de linha e reflito para o primário transformador. Só isso. Tão simples quanto isso. Se eu quiser saber qual é a soma das correntes de fase no primário transformador, basta somar as três correntes de fase. O que representa a soma dessas três correntes de fase? Representa a corrente de sequência zero, aliás, desculpa, a corrente que retorna pelo neutro no secundário do transformador, que nesse caso eu não tenho, porque a corrente no secundário do transformador é de sequência positiva. Aí o que eu fiz no cálculo das correntes de linha? Então é o IAB menos ICA, IBC menos IAB e ICA menos IBC. Foi o que eu fiz aqui. E depois a corrente no neutro, é a soma das correntes de linha no primário. Isso aqui sempre vai dar zero, não tem como ser diferente. Então, eram as perguntas que tinham sido feitas. Tá? Tem dúvidas, pessoal? Bom, vamos indo um pouquinho mais para frente, que eu queria agora pegar os desafios e vamos dar uma olhada. Então, vou parar essa apresentação e vou voltar lá no Open Board para a gente olhar os desafios. Enxergando o Open Board, pessoal? Ok. Então, eu vou voltar aqui para o Open Board e vamos ver os desafios aqui. Então, são 6 perguntas, né? Eu vou deixar as duas últimas para vocês pensarem mais a respeito e vamos discutir as 4 primeiras ali. Então, a primeira pergunta é: qual é o efeito na corrente de carga que resulta da superposição de 3 sequências de corrente, direta, inversa e zero, de mesma magnitude? Então, qual que é a pergunta que eu estou fazendo aqui? A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: a corrente que circula nas 3 fases é a soma de 3 sequências.
né? Então, é a soma do 100 com 1 alfa quadrado alfa, depois a soma do 100 com 1 alfa alfa quadrado, e isso somados ao 100 vezes 1, 1 e 1. Então, era como se eu tivesse aqui, né, a seguinte situação. A corrente que circula INA, INB, INC, eu não sei se vocês rodaram meu script, acho que não, porque acabei deixando isso tarde ontem. O que eu estou falando aqui, ele é 100 vezes 1 alfa ao quadrado alfa mais 1 alfa alfa ao quadrado mais 1, 1, 1. É isso que eu estou falando. O que significa isso? Né? Que tipo de carga é essa? Na verdade, a pergunta é essa. Ó. Que tipo de carga... E aí, pessoal, que tipo de carga que é? Não é exatamente a natureza da carga. Não estou perguntando se a carga é de potência constante, de impedância constante ou de corrente constante. De fato, ela é de corrente constante, porque a corrente não muda. Mas o que eu estou perguntando é que carga é essa? Alguém se arrisca? Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. Pessoal, quanto dá a soma dessa linha aqui? Isso aí, pessoal. Exatamente isso, pessoal. Vamos lá. Na fase B, a corrente dá zero. E na fase C? Dá zero também. Significa que essa carga é uma carga de 300 amperes na fase A. Legal isso aqui, né? Quer dizer, eu resolvo o circuito trifásico com a superposição de três efeitos e consigo representar uma carga desequilibrada ligada na ponta desse circuito trifásico. Vocês estão enxergando isso aqui, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá. A questão é, a superposição das três sequências representa, na verdade, uma carga de 300 amperes conectada exclusivamente na fase A, entre a fase A e o neutro. Ou seja, tem corrente retornando pelo neutro, porque, no final das contas, é como se eu tivesse no meu transformador a fase A aqui, o neutro aqui, e eu tenho uma carga que consome 300 amperes circulando dessa maneira aqui. Esse desenho que eu fiz responde, em parte, à questão 2. Porque, ó, o IPA, PB, PBPC, PCCA, na verdade, o meu IAB, IBC e CA, que é a corrente de fase no primário transformador, vamos voltar para o meu desenho aqui, que é a questão 2. Qual é o significado físico da soma das três correntes? Vamos lá. Eu liguei uma carga entre a fase A e o neutro aqui embaixo. Tudo bem? Na hora que eu faço isso, meu INB é zero e o INC também é zero. Mas eu vou ter INA. Se eu tenho a corrente INA circulando no secundário do transformador,
eu obrigatoriamente tenho que ter corrente IAB circulando no primário desse transformador. Vou ter corrente IBC? Quanto vai valer a corrente IBC nesse caso? E quanto vai valer a corrente CA nesse caso? E aí, pessoal? 0 e 0, exatamente. Oi. Alguém abriu o microfone. Quer fazer alguma pergunta? Tá, vamos lá. Então, vale 0 e 0. Tudo bem? Então, eu tenho corrente IAB, a corrente IBC vale 0, a corrente CA vale 0. Então, a corrente de fase IAB representa a corrente que circula pelo neutro no secundário do transformador, que é a mesma. Né? A corrente que circula pelo neutro é o próprio NA, porque NB e NC vale 0. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Então, isso daqui é a corrente de carga no secundário. Representa a corrente de carga no secundário, claro, guardada a relação de transformação entre as duas correntes. Aí a questão 3, aqui eu já respondi essa questão 3, mas quanto vale a soma das correntes de linha do primário do transformador? E por que, que ele é diferente das correntes de fase? Pela lei estrutural de Ampère, aliás, pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente de linha no primário tem que ser 0. Se você fechar uma superfície aqui, essas três correntes que entram no transformador aqui, se eu fechar, né, vou colocar uma superfície fechada aqui, ó, vou pegar aqui pelo meio do transformador, porque eu não tenho corrente de condução no meio do transformador, as três correntes que entram no transformador, a soma delas tem que ser 0. Então, as correntes de linha sempre vão ter soma igual a 0. Agora, elas são diferentes das correntes de fase, obviamente, por quê? Porque a corrente de linha é uma composição das correntes de fase, né? O IA, quem que é? O IAB menos ICA. Quem que é o IB? É o IBC menos IAB. Quem que é o IC? É o ICA menos IBC. Vamos para a questão 4 agora. Qual é a percepção que o gerador tem das correntes impostas pela carga em cada componente individual? Quer dizer, nos casos A, B e C. E na superposição completa, quando eu somo sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Bom, o que o gerador vai enxergar se eu tiver só sequência positiva? Vai enxergar uma carga simétrica e equilibrada. A mesma coisa vale quando eu tiver só sequência negativa. E sequência zero, o que significa? Se eu tiver só sequência zero, ela é possível? Essa pergunta é mais difícil de responder. Vamos lá, pessoal. Se eu tiver só sequência zero, eu tenho correntes iguais nas fases A, B e C. Eu tenho corrente retornando pelo neutro no secundário do transformador. Vale 3 vezes a corrente, ou seja, 300 amperes. Se eu tiver só sequência zero. O que significa? Significa que no primário do transformador, eu tenho três correntes iguais em cada uma das fases do primário do transformador, ou seja, AB, BC e CA, e isso vale 100 amperes, refletidos ao primário transformador, ou seja, guardada a relação de 127 sobre 13.800 volts, que é a relação de transformação. Tudo bem? E essa corrente sai do delta? Sai do triângulo essa corrente? O que vocês acham? Vou desenhar isso aqui.
Então, professor, não tem como, né, você ter corrente no IAB sem ter nos outros dois. Ou tem? Tem. Imagina que são três transformadores independentes. Você está falando na composição das três, certo? Vamos desenhar. Eu vou desenhar os dois casos, que é o que vocês se confundem. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o transformador alimentando só sequência zero, que para mim sempre é o mais chato de entender, e depois a composição das três correntes, que é uma carga monofásica. Você vai ver que tem. Vamos lá. Então, no primário está ligado em delta, no secundário em estrela. Então, estrela errada, né? Se não for estrela errada, isso não funciona. A corrente tem que retornar por algum lugar. Então, eu tenho isso daqui. A para o B, B para o C, uma aqui C para o A. Vamos lá, situação que eu só tenho sequência zero. Então, eu tenho 100 amperes aqui, 100 amperes aqui, 100 amperes aqui, retorna 300 por aqui. Tudo bem, pessoal? É como se eu tivesse três fontes de corrente de 100 amperes ligadas desse jeito aqui, ó. 100 amperes aqui. Vamos fazer menorzinho isso desse aqui, né? Tudo bem, pessoal? Isso, Ana, não sai do triângulo, não. Você tem razão. Vamos lá. Eu tenho 100 amperes com fase zero aqui, 100 amperes com fase zero aqui, 100 amperes com fase zero aqui. Vamos imaginar que a relação seja 1 para 1 aqui, ó, para a gente ficar mais fácil. Eu vou ter o quê? Corrente aqui, corrente aqui, corrente aqui. Tudo de 100 amperes e ela retorna por aqui, ó. E continua circulando dentro do delta. Dá para enxergar isso, pessoal? Tudo bem, pode ser lá o 13,8 para 127, não tem problema. Corrente vai continuar circulando. Essa situação é uma situação que existe de verdade, quer dizer, eu vou ter uma carga do tipo impedância que vai consumir essas três correntes e vai ter corrente circulando pelo delta sem ter tensão. Pessoal, eu estou impondo três fontes de corrente aqui. Cargas passivas, isso não vai acontecer. Tá bom? Eu estou impondo isso daqui. É uma imposição. Tá? Não significa que eu não possa representar uma carga desequilibrada usando uma coisa similar a essa, que é o que acontece quando eu tiver os três efeitos na quarta situação, na situação D. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos olhar agora para a situação. Diga, alguém abriu o microfone. Tá. Então eu vou pegar isso aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse cara para não ter que desenhar de novo. Peraí. Acho que não, eu não sei copiar isso aqui, eu vou desenhar de novo. Vamos lá. Na situação D, o que eu tenho é uma carga monofásica ligada entre fase e neutro, certo?
E alguém fala, pô, não tem como você ter corrente só em AB e não ter corrente nos demais. Vamos ver o que acontece. Nesse exemplo, o que eu tenho é isso daqui, ó. Uma fonte. Só que aqui é 300 amperes, é a soma das três. Então aqui retorna 300. Aqui eu tenho IAB, BCCA. Aqui eu tenho 300. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0. Quanto é essa corrente aqui? É 0. Tem que ser. Tem que acreditar que vale a relação de transformação. Quanto é essa corrente aqui? É 0. Quanto é essa corrente aqui? É o 300 dividido pela relação de transformação. Certo? Vem por onde essa corrente? Ela vem por aqui e volta por aqui. E é fácil de entender isso, porque é um transformador monofásico alimentando uma carga monofásica. Pega esse cara aqui, ó. É exatamente isso daqui. Então tem que vir aqui a corrente I e tem que retornar a mesma corrente I para cá. Tudo bem, pessoal? Ver se alguém está perguntando alguma coisa. E aí, pessoal, entenderam isso? Estão me ouvindo? Vamos aproveitar e fazer o ping aí, pessoal. Dá um oi aí para eu registrar a presença de todo mundo. Professor, Oi. eu tenho um problema teórico, na verdade, talvez seja uma defasagem. Essa questão de ser sequência positiva, negativa, zero, superposição, Aham. e isso eu imponho isso com a minha carga ou com a configuração do sistema? Não ficou claro para mim. Ah, boa pergunta. Vamos lá. A gente, a gente propositalmente pôs um pouco o carro na frente dos bois para vocês. Porque é o seguinte, mais para o final do curso, vocês vão ver que vocês podem representar qualquer desequilíbrio como uma superposição dos três efeitos, de sequência positiva, negativa e zero. E aí vocês conseguem chegar nas respostas de fase e de linha por meio dessa superposição. Você entendeu? Essa é a grande sacada. Você fala, puxa, mas está complicando a minha vida. Não tô. Porque se você olhar para a apresentação, quer dizer, vamos lá para a linha de transmissão. Olha que legal. Eu escrevi isso propositalmente. Na hora que eu tenho fonte simétrica, sequência positiva ou negativa, eu consigo desacoplar os três circuitos. Matricialmente, eu tenho três equações distintas, tanto para a sequência positiva e negativa, quanto para a sequência zero. Então, matematicamente, eu consigo desacoplar. Que mais? É uma coisa mais legal ainda. Na hora que eu resolvo sequência positiva, negativa e zero, que é isso daqui que eu estou mostrando agora, percebam que aparece sequência positiva, sequência negativa e sequência zero para as três fases, A, B e C. Então, eu estou trocando três fases mutuamente acopladas, desequilibradas, para os três circuitos desacoplados, que podem representar qualquer desequilíbrio, inclusive uma carga monofásica ligada entre fase e terra. E dessa solução, chegar nas correntes que me interessam, as correntes de fase, ou as correntes de linha, tanto faz, quer dizer, o valor trifásico das correntes. Então, o que acontece? A gente está impondo a corrente, tudo bem? É uma imposição de um valor de corrente.
Mas ela não é inocente, ela é proposital. A gente está impondo esse valor de corrente para dizer o seguinte: olha, eu consigo representar uma carga desequilibrada, na verdade, qualquer carga desequilibrada. Aqui eu representei uma carga ligada entre fase e neutro, mas eu posso representar uma carga ligada entre duas fases, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. E aí você vê que você consegue usar essa ideia de superposição de três sequências para representar qualquer desequilíbrio, que é mais para o final do curso isso. Essa aqui foi só uma brincadeira matemática para vocês perderem um pouco o medo de brincar com esse equacionamento. Então a gente não quis contar muito o que tinha por trás, mas não é uma brincadeira matemática inocente. Mais no final do curso, quando a gente modelar cargas desequilibradas, curtos-circuitos, a gente vai fazer isso aqui de forma bastante corriqueira. Tudo bem? Certo. Vamos lá, peraí. Acho que entendi. Eu prometo que vai ficar mais claro à medida que a gente começar a tratar com os desequilíbrios. Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. Bom, Gustavo, vamos lá. Você foi pouco preciso na sua pergunta. Qual a sequência era naquele desenho? Vamos lá. É o desenho. Peraí. É esse desenho aqui, onde eu tenho 100 amperes em cada fase, ou esse desenho que eu tenho 300 amperes só na fase A? Mateus, isso mesmo. Não tem caminho da corrente para a Terra. Se você olhar do ponto de vista do transformador, vamos olhar para o transformador aqui. Eu vou circular o transformador e fazer um supernó aqui, ó. Certo? Se eu estou fazendo supernó aqui, a soma dessas três correntes tem que ser nula, porque eu não tenho nenhuma corrente saindo desse supernó. Coisa diferente acontece no secundário. No secundário eu tenho supernó aqui, mas eu tenho três correntes das fases e mais a corrente do neutro aqui. Então aqui eu tenho 4 possibilidades de corrente do lado do secundário, do lado do primário só 3. Não tem como. Então a corrente que circula pelo neutro do gerador conectado ao primário do transformador, mesmo ele estando em estrela aterrada, sempre vai ser zero pelo aterramento. Tá, Gustavo? 100 amperes em cada. Então é esse desenho aqui. Isso aqui é sequência zero. Eu estou admitindo que eu tenho 100 amperes em cada fase e as três correntes têm a mesma defasagem. Tá? É 100 com fase zero para todo mundo. Então essa sequência é sequência zero. Professor, Oi. e por que a Eletropaulo usa essa configuração de bobinas? Muito boa pergunta. Seguinte, quando você tem um curto fase terra, ele se comporta desse jeito aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece quando você faz isso daqui? Você tem um curto circulando pelo secundário do transformador, provavelmente na casa do cliente. Como é que ele aparece do ponto de vista do primário do transformador? Ele afeta duas fases só. E ao afetar essas duas fases, eu mantenho uma fase intacta. Então eu isolo um pouco o meu defeito, se eu tiver algum cliente pendurado aqui, por exemplo, na fase C. Você entendeu? Então é um jeito de manter funcionando o circuito, mesmo que eu tenha uma condição hipotética, que é um curto-circuito envolvendo uma fase no transformador. Ah, entendi. Nossa, caramba. O sistema elétrico é tudo na base de confiabilidade. Você faz uma conta muito simples. Tudo bem, eu vou ser bastante tendencioso nessa minha conta, mas quer ver? Ó, pega um gerador de Itaipu, você tem 800 vezes 10 a sexta volt-ampere. Vamos imaginar que isso aqui vire watt. Isso aqui é a potência no gerador de Itaipu. Tá? O meu custo que eu pago de energia elétrica na minha casa é 70 centavos de reais por quilowatt hora. Então, se eu dividir isso aqui por 1.000, eu tenho 800 vezes 10 a terceira quilowatt.
Você entendeu? Se eu ficar 15 minutos desligado, isso aqui é um quarto de hora, vezes 0,7. Olha o quanto custa 15 minutos de um gerador de Itaipu desligado, em termos de reais. Então, o pessoal monta o sistema de modo que você tenha a maior confiabilidade possível. O que significa a maior confiabilidade possível? Que você entregue energia a maior quantidade de tempo possível, porque a energia é uma commodity, você está comprando um produto. O produto chama energia, você usa ele para realizar trabalho. Tá? Então, quanto mais tempo você estiver entregando ele, mais rápido você paga o seu investimento, porque maior é seu faturamento. Então, você projeta o sistema justamente para isso. O sistema europeu é todo isolado. O sistema europeu não tem esse cara aqui, ó, que eu desenhei. Isso aqui não existe. Então, se você tentar impor corrente para a Terra, qualquer que seja, numa fase só, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque vai aparecer um fluxo contrário aqui impedindo a passagem dessa corrente. Então, se você tiver um curto-circuito no sistema europeu, se for um curto-circuito fase terra, ele não aparece, o sistema continua ligado. Você só descobre quando aparece um outro curto-circuito, sei lá, quando esse cara aqui também vai para a terra, aí você tem um curto dupla fase. Tudo bem? Ah, entendi. Obrigado. Dúvidas ainda, pessoal? Bom, deixa eu dar um recado para vocês. A gente tem registrados aqui 2 alunos com problemas de acesso à internet, tá? A gente está resolvendo os 2 casos pontuais, são só 2 casos numa turma de 200, eu acho que é pouquinho, né? E eu estou falando isso porque sexta-feira a gente vai fazer uma atividade de avaliação via Moodle, tá? Seria originalmente a nossa prova, né? Mas a escola passou aquela diretriz com relação a notas e tudo. A gente optou por manter essa atividade e depois a gente vai ver como a gente vai fazer com nota e tudo, porque a gente não tem muita expectativa que essa quarentena acabe rapidamente na terça-feira que vem, como havia sido originalmente previsto. Aliado a isso, vocês vão ter, mais para o final do semestre, se a gente sair dessa quarentena bem e tudo, vocês vão ter laboratório aos montes para fazer, vão ter que resolver problemas de provas de outras disciplinas, etc. Então a gente optou por manter isso desse jeito, para tentar facilitar a vida de vocês. Obviamente, se a gente tiver que dar outras provas depois, por orientação da diretoria e tudo, a gente, obviamente, vai fazer. Mas o objetivo aqui é que a gente mantenha a normalidade da nossa disciplina para não prejudicar vocês final de junho, começo de julho e postergar demais a nossa disciplina, tá? Então eu peço que vocês venham fazer, que vocês se preparem para fazer isso, tá? A gente vai fazer uma avaliação, vai ser via Moodle, vocês vão ter, né, duas questões para fazer, se eu não me engano, e a gente vai fazer o mesmo modus operandi que a gente tem feito para dar aula. Vão ser 4 turmas no Google Meet. A gente vai ficar aqui como se estivesse em sala de aula enquanto está aplicando, né, essa atividade avaliativa, como chamou a Milana, no intuito de manter a normalidade. Tá? Com relação à nota, essas coisas, a gente vai ver tudo depois. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Então é isso. Vocês estão liberados. Obrigado pela presença. E a gente vai se falando aí. Alguém abriu o microfone? Mandaram umas perguntas no chat, professor. Ah, pô, eu não vi. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, Igor, caiu uma fase, é um pouco diferente. Depende da ligação, tipicamente acontece com delta aberto. Eu prefiro explicar isso mais tarde, tudo bem? Porque aí é um desequilíbrio enorme. Essa história de, caiu uma fase, a lâmpada ficou mais fraca, isso é outra coisa. Não tem a ver com cair uma fase no solo. Sequência zero, nenhuma percepção, Miguel. Não existe, isso é uma situação hipotética. Tá? Não tem como ele perceber nada, porque a corrente circula pelo transformador e ele não vai enxergar corrente nenhuma, quer dizer, ele não fornece potência. Só vai de onde vem a potência? Vem da tensão induzida no transformador, só isso. Tá? Vamos lá. O que mais? Gustavo,
a gente foi orientado a que essas atividades não fossem contabilizadas para nota até o início de maio. O que a gente está oferecendo para vocês é uma alternativa para desafogar a vida de vocês no final do semestre. Você entendeu? Então, se a gente tiver que fazer prova no final do semestre por quaisquer outras razões, a gente vai fazer. Obviamente que se todo mundo fizer prova, fizer essa avaliação de sexta-feira, e se tudo andar a contento, as médias forem boas e tudo, obviamente a pergunta clara para vocês vai ser: olha, vocês querem fazer uma outra prova ou querem manter o resultado dessa daqui? Entendeu? Ninguém vai tomar nenhuma decisão à revelia, tá? A gente quer manter a normalidade para ter a opção de, quando tudo voltar ao normal, as aulas voltarem a ser presenciais, a gente possa perguntar para vocês: e aí, vamos manter a nota da prova dessa atividade avaliativa que a gente fez como uma das notas, como a gente tinha previamente combinado? Ninguém vai dizer assim: olha, vai ser assim, até porque a diretoria não foi clara com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Peraí, deixa eu responder as perguntas. Gerador foi. Valerá o mesmo tanto quanto uma prova? Gustavo, já respondi. Não tem como falar quanto vale, tá? Essa pergunta vai ser feita depois. Essa avaliação, Felipe, vão ser 2 questões no Moodle. Vocês vão ter que responder a questão numericamente, como vocês fizeram das atividades práticas até então, e vão ter que submeter a resolução de vocês, que vocês fizeram no papel, como um arquivo na própria atividade do Moodle, tá? Vinícius, vai ser na sexta-feira no horário da aula. No horário da aula, Felipe, vão ser 2 questões com previsão de resolução de 60 minutos e só. A gente vai fazer 2 questões mais simples para que vocês consigam resolver em 60 minutos, até para não atrapalhar quaisquer outras atividades durante o dia. Tudo bem? Nível de dificuldade vai ser dificuldade para 60 minutos. Então, uma P1 que a gente fazia para 100 minutos, multiplica ela por 0,6. Vamos lá, Ana. A gente não pode dizer que vale como uma P1. Originalmente, a nossa ideia era que na sexta-feira fosse a nossa P1. Lembra disso? A gente conversou isso no começo do curso. A diretoria disse que não, a gente não pode ainda considerar nenhuma atividade como nota. A gente quer manter a normalidade e discutir isso com vocês depois. Tudo bem? Resolvi sua dúvida, Ana? Ramon, a gente discute isso quando vocês começarem a fazer a atividade, entendeu? Depende. Por exemplo, quando você tem 13.800 volts, usar duas casas depois da vírgula não faz sentido, entendeu? 13.800 volts é uma cacetada de volts, né? Agora você fala, não, 2 amperes, aí talvez seja bom ter umas 2 casas depois da vírgula. Ângulo, 2, 3 casas no mínimo, senão vocês erram, tá? Lucas, ela só vai valer como uma P1 se os alunos aceitarem e quais alunos aceitarem se ela for valer como uma P1, você entendeu? A gente não pode dizer isso agora, porque a diretoria falou para a gente que as atividades que estão sendo feitas ainda não valem nota. Essa foi a regra da diretoria. Acontece que a regra da USP diz que pode ser feita atividade avaliativa, por isso que a gente está fazendo uma atividade avaliativa. Como a gente vai usar isso para compor a nota depois, vai ser uma decisão tomada em conjunto, professores e alunos, tá? Por quê? Porque a gente não quer prejudicar vocês têm um monte de laboratório e etc. Tudo bem? Eu também acho, Lucas. Quer dizer, é um caso totalmente bizarro isso que está acontecendo. Não esperava passar isso na minha vida. Mas a gente também não pode simplesmente lavar as mãos e falar assim: não vou fazer prova nenhuma, não vou fazer atividade nenhuma, porque o que vai acontecer? É uma avalanche de problema para vocês no final do semestre, né? E eu sei que, tipicamente, aluno da Poli não quer atrasar o curso, né? Naturalmente, vocês acabam atrasando, porque um pega uma outra DP de vez em quando, né? Então, não, também vai servir de feedback, Igor. Você entendeu? Se a gente perceber que o nível que a gente cobrou nessa avaliação vocês não atingiram, a gente vai ter que repensar um pouco o nosso curso. A gente tem tempo para isso, Igor, porque, se você lembrar, a gente tinha algumas atividades que a gente ia fazer em grupo em sala. E a gente, na atividade 2, não fez. Nessa atividade 3, a gente está tirando dúvidas. Mas a gente está adiantado com o conteúdo. Então, se a gente tiver que manobrar alguma coisa, em função do resultado de vocês nessa prova, ou seja, se a gente tiver que dar mais aulas recuperando o conteúdo, a gente vai dar, tá? Então, vai ser um pouco das duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar,
vai ser para a gente avaliar se vocês, então, se a aula online ela fornece o que vocês precisam para entender o conteúdo. Mais para frente, se, por exemplo, a média for boa, os alunos estiverem contentes com isso, a gente pode vir a levar como uma nota. Mas isso é uma discussão que a gente vai tomar e vai ser uma decisão consensual, professores e alunos, com o apoio da diretoria e tudo. Tá? A gente só quer manter a normalidade da disciplina, porque se largar a mão disso daqui, vocês vão perder um semestre fácil. Tá? Então, a gente optou por isso. Vamos manter a normalidade da disciplina. Nota, depois a gente discute como é que a gente vai fazer. Mas o principal é feedback agora. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, mais uma vez aí. Ramon, hoje a gente teve um bate-papo, perguntas a respeito do desafio, né? Então, quer dizer, a gente quer que vocês usem o desafio para avaliar o quanto vocês estão entendendo a disciplina ou não. Na atividade 1 e na atividade 2, certamente que o desafio em sala de aula tem nota. Né? Um foi feito via Moodle, o outro foi feito na própria sala. A atividade 3 não teve isso. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reavaliar depois esses desafios, quando a gente for compor a nota final, de novo, né, com o suporte da diretoria, com o que for decidido daqui para frente, para a gente montar a nota de vocês. Eu lamento que a gente está com essa indefinição com relação à nota, trabalho e tudo, né? Lamento por vocês, porque eu sei que nota é sempre uma preocupação, né? Mas a nossa principal preocupação agora é que vocês estejam entendendo a disciplina, né? Então, é nesse sentido que a gente está pensando as nossas ações online desde que a gente começou a fazer, quer dizer, todo o suporte que a gente tem dado, os vídeos, né, as resoluções em MATLAB, tudo, para que vocês tenham o máximo de material possível para conseguir acompanhar o curso da melhor maneira. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado pela presença, pessoal. Até mais. Estão liberados aí para a próxima aula. Valeu, Igor. Até mais.